Olá, Eric, tudo bem com você? Professor Valber por aqui. Mais uma aula conjunta entre o professor Ezequiel e mim, tá bom? Neste encontro, nesta semana, na verdade, nós iremos tratar acerca do período composto, tá? O que vem a ser o período composto, Eric? O período composto é toda aquela construção, todo aquele enunciado, tudo aquilo que nós dizemos que nesta pronúncia, nesta fala ou nesta escrita, nós temos a presença de pelo menos dois verbos e, consequentemente, duas orações, tudo bem? Então, quando eu tenho duas orações dentro do mesmo período, eu tenho que saber se essas orações, elas estabelecem uma relação de uma oração depender da outra ou uma oração não depender da outra. Isso vai ficar mais claro para você à medida que a gente vai avançando aqui. Olha só. O período composto é formado por mais de uma oração, tudo bem? O que define o número de orações é o verbo. Então, a quantidade de verbos dentro de uma construção define a quantidade de orações que esta construção tem. Veja só o exemplo. João foi ao supermercado. Esta é uma oração. E como que eu sei que esta é uma oração? Pelo fato de haver um verbo nela, o verbo foi, nesse caso. E depois eu digo que João comprou frutas. Pães e frutas, né? Comprou pães e frutas. Repare que dizer que João foi ao supermercado é uma oração e dizer que ele comprou pães e frutas é uma outra oração. Agora, quando eu pego essas duas construções e uno num só período, eu tenho a construção inteira. João foi ao supermercado e comprou pães e frutas. A isso eu vou chamar de período composto, tudo bem? Olha só, o período composto ele pode ser classificado de duas maneiras. Ou o período composto ele é por coordenação, composto por coordenação, ou o período composto ele é composto por subordinação. E o que diferencia um do outro? O período composto por coordenações, as orações são independentes. Já o período composto por subordinação, as orações são dependentes. Mais para frente isso vai ficar bem claro para você, a diferença de um para o outro, tá bom? Olha só esse exemplo. Quando eu falo, meu cachorro sofreu um acidente, isto é uma oração. Isso tem um verbo, o verbo sofrer. Quando eu falo que meu cachorro anda numa cadeira de rodas, isso é uma outra oração, Eric, porque tem um outro verbo, o verbo andar, tudo bem? Agora veja o que acontece se nós unirmos as duas orações em um único período. Eu diria que meu cachorro sofreu um acidente, mas anda numa cadeira de rodas. Ou seja, eu juntei as duas orações que existem sozinhas, são independentes, tá? E juntei as duas num único período. Então, eu faço com que as orações tenham uma relação entre si. Nesse caso, uma relação de independência. Uma oração não necessariamente precisa da outra. Então, vou sumir aqui para que você veja melhor, tá? Que você possa ler esse finalzinho. Diz assim: como você pode ter notado, as duas orações são independentes, tá? As duas orações são independentes. Isso deve-se ao fato de elas não exercerem nenhuma função sintática em relação a outra. Esses tipos de orações são conhecidas como orações coordenadas, tá? Nesta semana, Eric, o nosso objetivo é trabalhar a classificação das orações coordenadas. Então, eu vou encerrar esse nosso primeiro encontro aqui, tá? Falando de uma ideia inicial do período composto, e nas duas próximas aulas eu falo para vocês sobre a classificação das orações coordenadas, tudo bem? Eu estou à sua disposição para caso você tenha alguma dúvida, e o professor Ezequiel também está à sua disposição para ajudar em quaisquer dúvidas que você possa ter, tá bom? Um grande abraço então, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, Eric!